Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer uma mensagem muito importante, uma mensagem também que para muitas pessoas não vão conseguir entender, então eu peço que tenha, desde já, todos aqueles que se interessam em ter um alimento mais sólido, né? Porque Paulo fala nas suas cartas que as pessoas na época dele estavam se alimentando como criança, como se alimentando de leite, e não estava pronto para uma comida sólida. E, por exemplo, o alimento que eu venho trazer agora, ou seja, espiritualmente, é um alimento sólido. Então, se não tiver total foco aqui, ou tiver envolvido muito com a cabeça em outros lugares, não vai conseguir entender. Essa mensagem dos vídeos que eu vou trazer para agora, são mensagens de alimento sólido, tá bom? Então aqui eu quero trazer a cronologia dos jubileus, a cronologia dos anos, e para que nós possamos nos situar e saber em que ano nós estamos desde a época do Éden. Tá? Isso tem como ser visto, eu trouxe aqui o melhor possível, vou tentar ser o mais sucinto possível e também explicar o melhor possível também. Bom, a gente tem aqui nessa primeira parte aqui, na verdade, esses 3 pontos, né? Aqui, nesse ponto, temos aqui 2000 anos, deixa eu voltar aqui, 2000 anos aqui nessa primeira parte da esquerda, 2000 anos nessa parte do meio e 2000 anos na última parte ali. Existe uma particularidade nessa contagem de 2000 anos até esses outros 2000 anos aqui, desde o primeiro ciclo até o último ciclo. Juntando esses 3 dá 6.000 anos. É exatamente a conta que o Criador estabeleceu para o mundo existir. O mundo não existe bilhões de anos, como fala a NASA, como falam os cientistas. Há cerca de 10.000 anos atrás, 20.000 anos atrás existiam homens da caverna. Não, isso é mentira. Isso tudo é mentira. Tá? Isso são para aqueles que acreditam na ciência, que a ciência explica tudo. Mas na Bíblia e nas Escrituras, ou seja, os livros que não estão dentro da Bíblia, mostram que o mundo está chegando próximo aos 6.000 anos. E quando chegarmos chegarmos exatamente nos 6.000 anos, acabou e o mundo encerra o ciclo dele. E aí vem a nova terra e novo céu, e vem um novo mundo e assim por diante, os justos herdarão a terra. Tá? Então nesse primeiro ciclo aqui a gente tem o seguinte, uma particularidade muito interessante e também mostrando qual a semelhança dessas 3 etapas que já vivemos e que estamos vivendo agora. Então presta bem atenção aqui para não desvirtuar muito a atenção, tá? Lá em cima está escrito o seguinte, no lado esquerdo. De Adão a Abraão, foi o povo sem lei, a Babilônia de Nimrod. Deixa eu explicar. Quando Adão nasceu, ali teve todo aquele momento, e depois ele morreu, Eva morreu, depois veio Abraão, não passou Noé, depois chegou a parte de Abraão. Ali tinha uma Babilônia acontecendo. E quem criou a primeira Babilônia foi Nimrod Semiramis. Tá? E ali adorava-se muitos deuses, ali tinha culto de fertilidade, muita promiscuidade, bebida, tinha tudo vamos botar assim, que o diabo gostava, né? Ainda gosta. Então ali foi a primeira Babilônia nos primeiros 2.000 anos. Tá? E naquela época não tinha os levitas, não tinha as 12 tribos, então o Criador não tinha trago ainda os 10 mandamentos, a lei. Então, vamos lá, nesses primeiros 2.000 anos, a gente tem um momento em que as pessoas viviam sem lei. É lógico que havia Noé, que havia Adão e Eva nesse período, Enoque, que é o que está escrito aí, Enoque, eu já vou falar de Enoque, que eles, mesmo sem lei falada pelo Criador, enviado uma lei, esse povo vivia corretamente na lei instintivamente, porque eles temiam ao nosso Criador, entende? Eles temiam o nosso Criador. Então, mas o mundo estava sem lei. O mundo estava completamente sem lei. O Criador não tinha entregado a lei para ninguém ali, né? Então era um momento sem lei. Nessa parte do meio, temos também um momento de outra Babilônia que aconteceu. Eu já volto para esse lado da esquerda, só falando das Babilônias, a parte de cima primeiro. Moisés, povo com lei. E qual era a Babilônia que estava acontecendo? Era uma outra Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor, onde o povo de Israel entrou, ficou cativo lá, adorando Baal, adorando a imagem de Nabucodonosor, aquela que quem não adorasse era jogado dentro da fornalha de fogo, e assim por diante. Então, outra Babilônia estava acontecendo nesse período de 2.000 anos. Tá? Agora, vamos para os próximos 2.000 anos, que é essa parte da esquerda em cima. É o momento em que nós estamos. No momento em que o Salvador, no momento que ele morreu e ressuscitou, ele falou que depois de 2 dias ele voltaria. 2 dias, um dia para o Criador, 1.000 anos, 2 dias, 2.000 anos. Então nós estamos vivendo os últimos 2.000 anos desse mundo. E a gente está vivendo uma nova Babilônia? Sim, vamos ler lá em cima. Esses 2.000 anos, nós, hoje em dia, vivendo com lei e sem lei. Olha só, hein? Babilônia de Roma, ou seja, da Igreja Católica e a Igreja Evangélica, ou seja, uma bagunça. Então, vamos voltar. A primeira Babilônia foi
A primeira adoração, deuses, tinha muito templo, muita loucura e tudo mais, foi a Babilônia de Nimrod. A segunda Babilônia, ou seja, primeiros 2000 anos. A segunda dos 2000 anos foi a Babilônia de Nabucodonosor. E hoje é exatamente a mesma Babilônia, e as duas ao mesmo tempo, ou seja, com lei e sem lei. No nosso tempo, tem gente que é ateu? Sim, tem gente que é ateu. E tem gente que crê em Deus? Sim, tem gente que crê em Deus, que inclusive são os religiosos, né? Que estão vivendo em cima da lei. Muitos deles estão vivendo questões de dízimo ainda, estão vivendo guardando sábado, não comendo carne de porco, não comendo peixe sem escama, sem barbatana, etc. Ou seja, pessoas vivendo com lei e pessoas vivendo sem lei. Então nós estamos vivendo hoje, nesses últimos 2000 anos agora, que está para findar, estamos vivendo tanto da primeira parte como da segunda parte da nossa história do mundo, a história de vida, de todo mundo. Essa é a parte de cima que eu queria mostrar. Então deu para entender? Deu para entender bem? Precisa ter um foco bem aqui fechado, porque senão vai se perder. Então, primeiro, de Adão a Abraão não tinha lei. A época de Moisés foi o momento da lei que chegou, e até o Salvador, no momento que ele morre, ressuscita. E aí a gente vem sem o Salvador até os dias de hoje. No momento que ele morre, ele fala: nunca mais vão me ver, até que chegar o momento de 2 dias, aí eu volto. Então nós ficamos sem o Salvador nesse mundo, sem a palavra do Criador. O Criador não mandou nenhum profeta, ficamos sem profeta nenhum. Aí começou a igreja de Roma ser montada lá atrás matando as pessoas, lá nos coliseus, jogando para os leões matarem e tudo mais. Então nós estávamos vivendo jubileus de morte, né? Por quê? Porque o Salvador foi morto. Então o momento em que o Salvador foi morto e que o mundo, né, matou ele e negou o nome dele, trocou tudo, blasfemou tudo, então basicamente foi um castigo para a humanidade ficar sem o Salvador, ficar sem profeta vindo. Porque nesses 2 primeiras épocas, dos 2 primeiros 2000 anos, tinha profeta que vinha, lutava contra os gigantes, lutava contra tudo que acontecia de ruim naquela época. O Criador suscitava reis e tudo mais, para poder fazer o povo ter um guia e tudo, e assim por diante. Nos dias de esses últimos 2000 anos, estamos sem reis, estamos sem pessoas assim. Reis que eu falo um bom presidente, né, vamos dizer assim. São tudo corruptos, não temos profetas, não temos os nomes originais, temos esses pastores que só mentem e que vêm extorquindo as pessoas e assim por diante. Então estamos vivendo os últimos jubileus nessa carência do nosso Salvador, o real. Não isso que está sendo pregado. Não é Jesus que eu estou falando. Esse aí é um outro Salvador do mundo aí para eles. Mas o nosso Messias, Yahushua, ele ficou ausente e ele vai voltar em 2000 anos. Tá? Agora a gente vai passar pela parte do meio aqui para falar o que acontece. Aqui está escrito Enosh, que quer dizer Enoque, tá? Nesse primeiro momento aqui, do primeiro 2000 anos que aconteceu, tivemos o Enoque ali que foi arrebatado. Nós sabemos, já em vídeos passados que eu trouxe, que Enoque e Elias são as 2 testemunhas que vai vir agora. Então, nesses 2 primeiros períodos aqui, dos primeiros 2000 anos, aí depois do segundo 2000 anos, tivemos 2 pessoas que foram arrebatadas viva para o céu. Ou seja, as 2 testemunhas que hão de vir agora, nesse último 2000 anos agora, no finalzinho dos 2000 anos que nós estamos vivendo. Estamos muito próximos. Então, para todos aqui perceberem como o Criador controla tudo, né? Como o Criador ele controla perfeitamente. Ele tirou uma pessoa e arrebatou viva ali para não passar pela morte, Enoque, nesse primeiro 2000 anos. E depois tirou também Elias nesse período de 2000 anos do meio ali, no período da lei. E vai trazer os 2 agora nesse momento aqui, ó, no momento em que nós estamos aqui, ó. Inclusive está até escrito, eu já vou ler aqui já. Ó. As 2 testemunhas virão na nossa época. O Lial, eu já falei dos nomes aí, ou seja, o Lial é Elias, e Enoque. Elias e Enoque. Um que viveu sem lei e outro que viveu com lei. E aqui é o final dos 40 jubileus, que dá o total de 120 jubileus completos. Ou seja, aqui ó, aqui agora a gente vai ler os anos aqui. 2000 anos, ou seja, 2 dias. Um dia para o Criador, 1000 anos, 2 dias, 2000 anos. Aqui também tem a época da primeira testemunha, foram 40 jubileus. 2000 anos dá 40 jubileus na questão dos hebreus, tá? Na contagem dos hebreus. Época da segunda testemunha, 40 jubileus também, 2000 anos. Então aqui é uma matemática muito simples, é uma mensagem até de uma certa forma simples, se prestar bem atenção. Espero que deu para todos aqui entenderem que tivemos 2 testemunhas nos 2 primeiros 2000 anos que vai vir agora. Uma sem lei, ou seja, Enoque viveu num período que não tinha lei. Moisés não estava na época de Enoque. Então ele não viveu os 10 mandamentos. Ele não viveu a lei dos animais puros,
dos animais que não são puros, aqueles que tinham que ser levados para o altar para ser sacrificado e assim por diante. Então Enoque não viveu nessa época. Ele viveu sem lei. Agora, Elias já viveu na época da lei. Por isso que os dois vão vir aqui nesse mundo, nesse finalzinho, quando a besta aparecer, a besta e o falso profeta aparecer. Quando isso acontecer, os dois vão vir julgar. Vão vir julgar quem? Vai julgar aqueles que têm lei, ou seja, os religiosos, esses que falam que são adoradores do Criador Altíssimo, mas não são. Eles adoram, na verdade, o dinheiro, eles adoram ter fama, eles adoram aparecer na televisão, mentir para as pessoas. E aí vai vir Elias. E Elias vai julgar porque eles se dizem estar na lei, porque eles querem pedir dízimo, eles querem guardar o sábado, eles querem fazer isso, fazer aquilo, mas completamente errado. Inclusive o Criador, o nosso Salvador, ele veio e ele deu somente uma lei para nós, amar o próximo. Que no caso eles não fazem isso. Ao invés de eles darem o dízimo, ou seja, vamos dizer assim que o dízimo fosse dinheiro, né? Só um exemplo, mas não é. Para a viúva, eles roubam da viúva, eles é que pegam. Quantos e quantos estão aí dentro dessas religiões e as velhinhas lá vão tirar do seu próprio dinheiro, físico mesmo, e dão. E vai dar lá no altar para os caras viverem no mau luxo, no carro e terno, enfim, e assim por diante. Então, eles não vivem na lei, entende? Eles fingem que vivem na lei. Então, Elias, o que ele vai fazer? Ele vai julgar esse povo, e vai julgar forte. Inclusive, essas duas testemunhas que vai vir, elas vão jogar pragas no mundo, principalmente nesses que estão marcados na mão. Porque esses aí que adoram o dinheiro, principalmente os da religião, quando chegar a marca da besta para marcar a testa e a mão, e a gente vai conhecer isso de perto, quem estiver aqui ainda, né, porque vai vir um povo que vai ser arrebatado, não vai passar por isso. Mas quem estiver aqui vai ver o que vai ser essa tal dessa marca que a gente ainda vai ver. O que vai ser, se vai ser um chip, se não vai ser, enfim. Esse povo que adora dinheiro, será que eles vão ficar sem dinheiro? Ou eles vão aceitar a marca? Inclusive, eles vão pedir para os seus seguidores aí das igrejas marcarem também. Porque o que um Bispo Macedo, um Silas Malafaia da vida fizer, o povo todo vai fazer. Com raríssimas exceções, um ou outro não vai fazer. Mas a maioria vai fazer. Porque tudo que esses caras falam, todo mundo faz. Então, quando esse povo estiver aí, totalmente voltado para o mundo, dizendo que está adorando a Deus e tudo mais, vai vir Elias e vai julgar e vai jogar pragas. E todas aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito vai cair no nosso mundo. Vai cair no nosso mundo não, na nossa época, quer dizer. E Enoque, ele como ele viveu sem lei, ele vai julgar as pessoas sem lei. O que quer dizer isso? Ele vai julgar as pessoas no sentido dos ateus, por exemplo, as pessoas que não têm nada de envolvimento com o Criador, até mesmo os satanistas, né, que não tem nada a ver com o Criador, são basicamente ateus também. Então, por isso que as duas testemunhas, elas viveram em épocas diferentes. Então aqui eu trago uma mensagem muito interessante, muito importante também, que é bem separado, que tivemos várias Babilônias. Duas Babilônias aqui, a primeira Babilônia de Nimrod, inclusive Nimrod queria matar Abraão. É só dar uma olhada lá nos livros onde Abraão está, bem lá no começo da Velha Aliança, que Nimrod ia jogar Abraão dentro do forno para matar ele, para ele ser jogado para adoração a Moloque, né? E a Baal ali junto. E o pai de Abraão, ele tinha dado Abraão para Nimrod. Falou assim, pode matar meu filho, que ele sirva para a gente adorar a Moloque. Ou seja, Moloque era o deus que os sacerdotes jogavam as crianças dentro do fogo para adorar. Mas eram tudo demônio, não tinha adoração nenhuma, era basicamente maldade. Basicamente não, completamente maldade. Então ali foi a primeira Babilônia, voltando, só fazendo, recapitulando. E tivemos a segunda Babilônia, que foi na época de Moisés, ali dos reis e tudo mais, depois de Salomão, que o povo foi cativo para a Babilônia de Nabucodonosor. E ali foi terrível, terrível. Crianças nasciam e morriam dentro de uma cela, dentro do cativeiro. E o Criador estava vendo aquilo, mas isso foi castigo para o próprio povo de Israel, porque o povo de Israel estava adorando Baal junto com a Jezabel. Essa época aqui do meio de Elias, que eu tenho vídeos aí falando muito da Jezabel, foi o momento que a Jezabel fisicamente estava vivendo nessa época. E fisicamente, a pessoa da Jezabel, que eu vou trazer no próximo vídeo, falar um pouco mais sobre Jezabel. E aí, hoje a gente está na mesma Babilônia, que é a Igreja Católica lá adorando a Maria, que é a Jezabel da mesma forma. Entende? Eu vou trazer no próximo vídeo mais falando sobre esse tema todo.